Como vocês puderam reparar na nossa sketch de hoje, o tema, hoje nós vamos conversar aqui sobre o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Onde que está o... Ah, está aqui. Muito bem, vamos deixar ele aqui. Honra teu pai e tua mãe. Nós temos conversado ao longo desse mês sobre os 10 mandamentos, sobre as 10 leis da liberdade. E pode parecer um pouco estranho a gente estar falando sobre lei, uma vez que nós vivemos na graça. Uma vez que nós somos o povo da graça, e na Bíblia nós encontramos que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E nós temos falado que existe uma grande confusão em relação a essa questão, lei e graça, e que nós precisamos entender. Essa frase é uma frase-chave para a nossa compreensão. Temos repetido essa frase ao longo dessa série, que nós não devemos cumprir a lei de Deus para alcançar a salvação. Nós não só não devemos, como não podemos e não temos condições. Mas nós recebemos a salvação não para viver como nós queremos viver, mas recebemos a salvação para cumprir a lei. Então a lei moral de Deus, ela permanece como sendo uma expressão visível, objetiva, da vontade de Deus para o seu povo livre. Dissemos que Deus não deu a sua lei para que o povo cumprisse e, cumprindo essa lei, pudesse ter a liberdade. Não. Deus deu a sua lei para um povo que já havia sido liberto, já havia sido redimido. A libertação, a salvação vem antes da lei. Essa lei moral, conforme nós temos conversado até aqui, tem 2 dimensões. A gente pode falar sobre essas 2 dimensões, porque até aqui nós nos ativemos, aqui nós ficamos nos mandamentos chamados verticais. Por que mandamentos verticais? Porque eles falam do dever do homem para com Deus. Jesus, quando falou desses mandamentos verticais, ele resumiu num único mandamento, dizendo o quê? Que o nosso principal dever é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós vimos que aqueles 4 primeiros mandamentos têm a ver justamente com essa verticalidade do dever do homem para com Deus. A partir de hoje, a gente entra numa segunda dimensão dos 10 mandamentos, que é a dimensão horizontal. Ou seja, o dever do homem para com o seu semelhante. Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus, mas o segundo grande mandamento é amar ao próximo. E é isso exatamente que nós hoje começamos a falar. E o primeiro dos mandamentos horizontais, chama atenção, não à toa talvez, é que o primeiro dos mandamentos horizontais é esse aqui. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 20, versículo 12, o 5º mandamento, mas o primeiro mandamento horizontal. Vamos lá? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vocês já pararam para perceber por que a horizontalidade, por que o dever do homem para com o seu semelhante começa na família? Começa em casa. A gente pode dizer que o lar é o laboratório da vida. O lar é exatamente o lugar onde nós vamos aprender a colocar em prática todos esses mandamentos. É no lar que nós vamos aprender a não matar. É no lar que nós vamos aprender a não adulterar. É no lar que nós vamos aprender o que significa não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. É na família, é em casa. A família é como se fosse um laboratório, é o lugar onde você pode, de alguma maneira, testar esses componentes, esses elementos, essa lei moral de Deus, com segurança. Vocês já repararam como é a questão, por exemplo, das crianças? E graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio de me tornar um especialista nesse negócio em casa, porque uma coisa que a gente faz com as crianças é brincar. E o que é brincar, a não ser testar com segurança algo que do lado de fora da casa é perigoso.
Então, por exemplo, dentro de casa, na segurança do lar, você pode pegar um carrinho e você pode colocar ele numa rampa perigosa e descer essa rampa que não vai ter perigo. Você pode brincar ali com as bonecas das meninas e uma brinca com a outra, uma pula. Enfim, você pode descer, fazer um rapel na mesa, você pode fazer tudo isso. Como um laboratório para a vida. Ali é o espaço de segurança. E, gente, muitas coisas acontecem de ruim do lado de fora, porque não houve uma família e um lar onde esses mandamentos puderam ser testados, ser desenvolvidos. É exatamente no lar onde tudo começa. E esse mandamento fala sobre o dever de honrar o pai e a mãe. É interessante que nós temos aqui essa expressão, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Agora para pensar, esse mandamento está sendo entregue para um povo que acabou de sair, obrigado, Rosa, que acabou de sair do Egito. Eles eram escravos. Eles tinham ali, não necessariamente pais ou mães, mas eles tinham donos, senhores. E ali, no Egito, do Egito eles saem. E eles começam a viver em liberdade. E, como expressão da lei moral de Deus, nós aprendemos que Deus está dizendo para esse povo o seguinte: olha, se vocês quiserem ter vida longa, no lugar onde vocês estão indo, se vocês quiserem viver bem, na liberdade, vocês vão ter que aprender uma coisa básica. É preciso honrar pai e mãe. É preciso honrar esse espaço sagrado chamado lar. É preciso honrar esse espaço chamado família. É preciso aprender o significado disso. A permanência do povo ali estava atrelada a essa capacidade do povo de aprender a honrar pai e mãe. E pai e mãe aqui, gente, é muito mais do que simplesmente o pai biológico, a mãe biológica ali, mas honrar o pai e a mãe tem a ver com honrar as tradições, tem a ver com honrar aquilo que se recebeu do passado. Nós vamos falar mais sobre isso, mas o sentido básico, inicial de honrar é obedecer, como você está vendo ali. E me chama a atenção, me permita dar essa referência, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala sobre o dever de honrar pai e mãe, e ele fala isso tanto em Efésios capítulo 6, como ele fala isso em Colossenses capítulo 3, ele diz que os filhos devem honrar, e ele especifica isso da seguinte maneira: filhos, obedeçam a seus pais. Porque ele usa honrar como sinônimo de obedecer. E quando ele vai falar dos sinais dos últimos tempos, de um caos moral, um caos social que se estabelece quando os homens se afastam de Deus, ele usa por 2 vezes no Novo Testamento a expressão: naqueles dias, nos últimos dias, os homens vão não apenas se esquecer de Deus, mas eles também se tornarão rebeldes e eles se tornarão desobedientes aos pais. É interessante a gente pensar na importância da obediência como honra. Mas, honrar é mais do que obedecer, gente. Honrar também significa reverenciar, estimar, valorizar. Honrar significa isso também. E aí a gente começa a ter alguns problemas. E é importante que desde já a gente diga que honrar é um dever que nós devemos aos nossos pais, não apenas por uma questão de mérito, mas por uma questão de posição. Porque a gente vai fazer uma pergunta aqui complicada: como honrar aqueles que não cumpriram o seu papel? Como nós podemos honrar aqueles que não merecem ser honrados? Na verdade, o que nós vamos ter sobre esse mandamento é algo muito importante que nos ensina, como eu falei, a família é um laboratório para a vida. Aqueles que não honram o pai e a mãe em casa também vão ter muita dificuldade para honrar as autoridades, obedecer e respeitar as autoridades lá fora. E nós vivemos hoje algo muito complicado nessa dimensão da autoridade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
Mas eu queria colocar uma espécie de um resumo sobre o dever de honrar pai e mãe, conforme um dos grandes catecismos da igreja, o Catecismo de Heidelberg, disse. Veja o que a gente lê nesse catecismo já antigo. Que eu tribute honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim. Que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles. E que também suporte com paciência suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Gente, honrar tem a ver com uma posição. Nós não devemos honrar os nossos pais simplesmente porque eles merecem, simplesmente como uma gratidão pelo que eles fizeram por nós. Nós devemos honrar os nossos pais porque eles estão numa posição de autoridade sobre nós. E aí talvez a coisa vai complicar um pouco, e nós temos alguns complicadores aqui. Eu não quero ser ingênuo, eu quero tratar esse assunto com franqueza com vocês. Porque nós temos pelo menos 3 complicadores nessa questão do honrar. Primeiro, a gente tem o complicador que é o culto à juventude. Você já reparou que antigamente as crianças, os filhos, se vestiam igual os pais? A menina ia lá para estante, lá para... Como é o nome da estante? Penteadeira, né? Da mãe, e ela ia usar os equipamentos de beleza da mãe, ela ia pegar o sapato da mãe, o vestido, o colar, ela ia se vestir igual a mãe. Só que hoje parece que mudou essa história, não foi? Parece que é a mãe que vai lá para o guarda-roupa da filha, para tentar colocar a roupa da filha, a mini saia da filha, a bijuteria da filha, a tatuagem da filha. Parece que envelhecer nos nossos dias se tornou uma maldição. Nós temos medo de envelhecer. Existe hoje um culto à juventude que é claramente visto por meio da movimentação das cirurgias plásticas e de outros fatores, a indústria da moda, uma série de coisas relacionadas ao culto que se dá hoje à juventude. Parece que nós valorizamos hoje o que é belo, o que é inteligente, o que é legal, é juventude. Parece que o velho é o peso. Parece que o velho é a mala que tem que ser carregada. Algumas coisas contribuíram para isso. Eu trouxe hoje para vocês, para mostrar para vocês uma coisa que eu tenho lá em casa, que a minha sogra trouxe, que é isso aqui, ó. Alguém sabe o que é isso? Oh, vocês são inteligentes, hein? Eu garanto que a galera aí com 15 anos, a Gabi, você sabe o que é isso? Não, você nunca usou isso, usou? Você nunca usou. Você sabe o que é, mas nunca usou. Isso aqui, sabe o que é? É um disquete. Usando uma linguagem, talvez, técnica, é uma unidade de armazenamento de dados. Certo? Como, por exemplo, o pendrive. Certo? Só que esse disquete aqui, ele era usado há 15, 20 anos atrás, talvez, menos, talvez. Alguém sabe qual a capacidade desse disquete? 1.4 mega. Você sabe quantos disquetes desse eu preciso para ter a mesma memória que este pendrive de 32 gigas? Você sabe quanto eu preciso? Aproximadamente 28 mil disquetes desse aqui, para ter isso aqui. A gente podia fazer um cenário só de disquete aqui. Ia cobrir isso aqui de disquete para dar isto. E sabe por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Pelo seguinte. Isso aqui, assim como tudo na vida, na área da tecnologia, vai criando um sentimento ao nosso redor de que tudo aquilo que é antigo é também o quê? Antiquado. Que tudo aquilo que é velho é também obsoleto. Que aquilo que é bom tem que ser novo, recente.
E isso começa a entrar na questão dos relacionamentos. E a gente começa a olhar os antigos e começa a ver que eles são como esse disquete, completamente ultrapassados. E a gente perde de vista aquilo que está contido neste mandamento. É que é justamente nesses ultrapassados é que existe sabedoria, que existe experiência de vida. E, gente, a gente nesse culto à juventude vai perdendo completamente o significado e a importância de honrar aqueles que já vieram antes de nós. Outra coisa, um segundo complicador, é a questão da deturpação do conceito de liberdade que nós temos hoje. Porque nós achamos que liberdade hoje é transgredir. É liberdade para o sim, para fazer, na verdade, aquilo que a lei proíbe, para fazer o que der na cabeça. Então eu quero ter a liberdade para fazer o que eu quiser fazer. Mas normalmente a gente não vê a liberdade como a liberdade para também dizer não. O mundo inteiro está dizendo, não, você tem que ter liberdade para fazer isso. Tudo bem, mas eu também tenho a liberdade para dizer, não, eu não quero, se eu não quiser. Parece que não. Parece que nós também não sabemos mais, ou não entendemos, ou não queremos entender, as relações de submissão e autoridade, como nós falamos no início. Honrar pai e mãe tem muita relação com a maneira como nós vemos o conceito de autoridade na nossa vida. E nós vivemos numa era anti-autoridade. Nós não queremos nos submeter a nada e a ninguém. Parece que ter que prestar contas a alguém se torna uma situação absolutamente indesejável. É muito interessante que isso chega, inclusive, na maneira como nós tratamos a Dilma. É esquisito, não é? Mas assim, olha, eu vou te falar, eu não sou petista. Eu não sou petista, eu não sou esquerdista, não tenho uma ideologia política definida a qual eu sigo. Mas uma coisa eu sei. Essa mulher é a presidente da minha nação. Alguma coisa precisa acontecer no tratamento em relação a essa pessoa. Eu posso me opor a ela, eu posso querer que ela caia, eu posso lutar pelos direitos, eu posso protestar, posso agir profeticamente contra coisas erradas que ela faz, mas existe uma linha divisória entre a submissão à autoridade instituída. É legal que nós estamos aqui com o Dave hoje, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, a gente teve umas conversas lá, obviamente via tradutor, como vocês vão ver, porque meu inglês é ótimo. E aí vocês vão ver uma coisa que a gente conversou, né? Estava lá nos Estados Unidos, e uma coisa que eu reparei de diferente nos Estados Unidos e aqui, é a maneira como o americano, em geral, trata as suas autoridades. Mesmo quando eles não concordam com essas autoridades. Se você pegar um republicano, ainda que ele não concorde com a filosofia do Obama, ou com as posições do Obama, ele sabe respeitar o Obama porque ele é o presidente do seu país. Aonde começa isso, gente? Isso começa no lar. Nas questões de autoridade, nas questões de submissão, nós precisamos aprender em casa o que significa honrar as autoridades. Eu sou de um tempo, confesso para vocês, eu não sou tão velho assim, mas até hoje meu pai está aqui e eu só chamo meu pai de senhor. Eu chamo a minha mãe de senhora. E hoje eu cheguei, vi minhas duas filhas lá, tudo bem, é uma questão do tempo, né? New generation aí, mas, enfim, as crianças chegam lá para a avó e para o vô, você, é você, não é o senhor nem a senhora. A nova geração é assim, aprende a chamar todo mundo de você. Você vai pegar um molequinho pequenininho, ô vovô, você vai para lugar tal? Não é mais o senhor ou a senhora. Tudo bem, pode ser uma questão puramente de linguagem. Mas eu acho que existe algo mais do que uma questão de linguagem. Eu acho que existe uma progressão na falta de submissão às autoridades instituídas. Alguma coisa existe em relação a isso. E por fim, gente, existe um outro complicador. Eu falei de dois complicadores aqui. O primeiro, vocês lembram qual foi? Culto à juventude. Não é culto da juventude, não é? Porque isso aí tem um culto jovem que a gente faz aqui na igreja. Mas não é o culto da juventude, é o culto à juventude. Segundo,
deturpação do conceito de liberdade, mas existe também um fator que para mim é talvez o pior de todos, e aqui eu quero ter muita cautela no que eu vou dizer, porque algumas experiências negativas que nós carregamos ao longo da nossa vida podem se tornar profundos complicadores nessa questão do quinto mandamento. Como honrar aqueles que desonraram o seu chamado? Como uma menina, uma adolescente, pode e deve honrar o seu pai que abusou sexualmente dela durante toda a sua infância? Como um adolescente pode honrar a sua mãe que abandonou o lar quando ele tinha 12 anos de idade para viver uma aventura amorosa? Como essas pessoas podem honrar os seus pais? Veja que essa questão de honrar o pai e a mãe está muito relacionada com a própria postura do pai e da mãe. Veja só, um dos escritores da confissão que nós lemos, a confissão de Heidelberg, falou sobre a violação desse mandamento nos seguintes termos: quando os pais não buscam ou proveem o apoio e a nutrição necessários para seus filhos, ou os criam em luxo e extravagância, quando não os protegem das injustiças, ou não os acostumam com a paciência e gentileza, quando não educam seus filhos, quando criam seus filhos na indolência e licenciosidade, ou não os corrigem quando se faz necessário, ou castigam com maior severidade do que a obrigação, ou a natureza da ofensa pede, e assim perdem sua afeição por causa da severidade e crueldade. E eu me lembro, por exemplo, daquele pai, daquele rapaz que atropelou o filho da Cissa Guimarães. Alguns anos atrás, não sei se vocês lembram desse caso aqui no Rio. Na mesma hora o menino liga para o seu pai, o pai chega lá e o que ele faz? Ele vai subornar os policiais, ele vai: meu filho, nós vamos limpar isso aqui. Nós não podemos, isso aqui não dá. E ele, que exemplo dá para o seu filho? Ele chama os policiais, ele suborna, ele cria toda uma situação para escapar das responsabilidades daquela situação. Ou seja, ele não honra o seu chamado. É por isso, gente, que isso se torna um complicador, sim. Isso é um complicador. Como honrar aqueles que desonraram o seu chamado? E aí eu quero voltar àquela questão que eu disse, que o dever de honrar não está tão relacionado com o mérito dos pais ou daqueles que nos educaram, mas com a posição deles. E aqui é preciso que eu diga algo, gente, que pode ser muito doloroso para algumas pessoas. Mas é preciso que eu diga que a grande questão não é o tipo de pai e mãe que você teve, mas é o tipo de filho e filha que você quer ser. Essa é a questão. Não é tanto sobre o tipo de pai ou tipo de mãe, mas é sobre o tipo de filho e filha. E, gente, muitas vezes, para honrar, será preciso antes fazer o quê? Perdoar. Para muita gente, honrar pai e mãe vai, quando muito, chegar nesse nível do perdão. Para muita gente, honrar pai e mãe vai ter o significado de pai e mãe. Eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês pelo que vocês fizeram, pelo que vocês me ensinaram. Eu perdoo. E veja, eu estava vendo uma palestra do Ricardo Agreste sobre isso, ele falando que perdoar é diferente de desculpar. Desculpar é fazer o quê? Tirar a culpa. Não é desculpar. Perdoar é entender que há culpa, mas que você toma uma decisão de não levar essa culpa em consideração. É o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus não nos desculpou. Você sabia disso? Porque nós somos culpados.
mas ele nos justificou. Nós não somos inocentes, mas nós somos perdoados, porque ele pagou o preço por nós. Então, honrar pai e mãe, muitas vezes, passa necessariamente pela questão do perdão em primeiro lugar. Talvez a sua situação seja essa. E eu quero então colocar para vocês como aplicação, para a gente fechar essa reflexão, que a questão de honrar, passando por esses complicadores que eu falei, ela é extremamente importante e ela tem alguns significados ao longo da vida. Uma criança de 1, 2 anos honra o seu pai e a sua mãe de uma forma, mas uma pessoa de 60 anos vai honrar o seu pai e a sua mãe de outra forma. E aí eu queria então fazer um apanhado de 3 etapas da sua vida e da minha vida. A primeira é a etapa da infância e da adolescência. Como é que na infância e na adolescência nós devemos honrar os nossos pais? O que esse mandamento pressupõe como vontade de Deus para nós? Palavrinha simples, que eu já falei, que é a palavrinha obedecer. É dever dos filhos, na infância e na adolescência, obedecer os seus pais. Entender que os seus pais não são necessariamente os seus BFFs. Pai e mãe não é para ser BFF. Tá bom? Não é para ser. Pai e mãe tem uma outra função na sua vida. É a função de guiar você, de conduzir você pelo caminho, de mostrar a você o que é certo e o que é errado, de mostrar e moldar a sua vida nos princípios do Senhor. Então, o dever de honrar o pai e a mãe na infância e na adolescência tem a ver com obediência. Mas aí a idade avança. E aí você chega na juventude e no início da vida adulta. E eu me lembro muito do Rubem Amorese, num texto que ele escreveu, presbítero lá na igreja do Planalto, em Brasília, em que ele fala do seu filho, que chegou para ele, o menino devia ter uns 8, 9 anos, o menino subiu num banquinho, né? Ficou grandão, e quando o pai chegou em casa, ele lá de cima, olhando para o pai assim para baixo, em cima do banco. Pai, como é que o senhor vai fazer para eu te obedecer quando eu tiver esse tamanho? O que você acha dessa pergunta? Imagina que o seu filho, de 8, 9 anos, sobe em cima do banquinho, olha para você de cima para baixo e fala, pai, como é que o senhor vai fazer para eu te obedecer quando eu tiver desse tamanho? É o que acontece na juventude. Quando o filho faz 18 anos, 20 anos, e aí? É igual a propaganda do Red Bull, né? Asas, né? Começa a querer voar. E aí, gente, a questão, qual é a nossa responsabilidade? Talvez não seja tão explicitamente a questão da obediência em si. Mas aqui a honra passa a significar valorizar os conselhos que os pais nos dão. E valorizar principalmente uma coisinha que na Bíblia, via de regra, a gente lê que está lá, mas que a gente não dá a menor importância porque acha que é coisa do passado. É que na Bíblia, toda vez que um pai e uma mãe está bem idoso, chega o seu filho lá e fala, pai, antes de o senhor partir, o senhor precisa me abençoar. E eu me lembro que, quando eu era pequeno, algumas vezes eu ia para dar boa noite para meu pai e para minha mãe, eu falava, pai, a bênção, pai. Quantos aqui já não fizeram isso para ir dormir? Pai, a bênção. Mãe, a bênção. Né? Fez isso, Paulinha? Uma questão de entender que o pai nos abençoa não tanto pelo mérito, mas pela sua posição. E, gente, é justamente nessa fase da vida, na juventude, que nós tomamos as grandes decisões da nossa vida. Decisões como, por exemplo, com quem eu vou me casar, decisões relacionadas à carreira, à profissão. E como seria bom se para tomar essas decisões a gente chegasse para o pai, para a mãe, pai, mãe, eu preciso ter uma conversa com vocês. Estou pensando nisso, naquilo, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Será que vocês me abençoam nessa minha empreitada? Eu me lembro que quando eu estava aqui no Rio, a gente tinha acabado de se mudar de Recife para cá, eu tinha deixado uma namoradinha lá em Recife,
né? Ainda bem, porque depois conheci a Juliana, né? Maravilha. Mas assim, eu passei no vestibular, comecei a fazer engenharia. E aí eu cheguei para meu pai e falei, pai, mãe, eu também estou querendo ir para o seminário. E aí eu comecei a fazer o seminário, comecei a estudar lá na Universidade de Teologia. E eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo, e daqui a pouco eu comecei a namorar também, e vi que namorar, fazer engenharia e fazer teologia não ia dar certo. Alguma coisa ia ter que rodar. Né? Alguma coisa ia ter que rodar nessa história. Um dos três, porque não estava dando. Né? E aí eu falei, pai, temos que fazer uma escolha aqui, uma decisão. E eu sentei, eu me lembro que eu tive uma conversa com meu pai, com minha mãe, e falei que a minha inclinação era entrar, realmente eu queria ser pastor e que eu queria fazer o curso do seminário. E meu pai falou, não, filho, tudo bem. Eu acho que está certo, é isso mesmo. E o meu pai ali naquela conversa, ele me deu a sua bênção para que eu pudesse fazer isso. Meus queridos, honrar pai e mãe, e eu digo isso para você que é jovem, para você que é adolescente, busque a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe, para essas decisões. Na hora que você achar uma garota ou um garoto, fala, pai, eu tô aí, né? É engraçado que o pai e a mãe às vezes é o último a saber, não é verdade? É o último a saber. Mas por quê? Não precisa. O pai e a mãe estão ali como a pessoa que quer o melhor para vocês. Então, valorizar os conselhos, valorizar a experiência de vida. Ah, mas o senhor começou a namorar minha mãe tinha 12 anos, o senhor tinha 18. É outro tempo, pai, é outra história, o senhor não tem mais nada a acrescentar em relação a isso. Tem. A sabedoria dos antigos, ela tem ensinamentos preciosíssimos. E honrar pai e mãe está relacionado na juventude, no início da vida adulta, com valorizar conselhos. Mas por fim, gente, a gente fica grande. Aí chega a vida adulta. E aí é o seguinte, você constituiu sua família, você já não está morando mais ali debaixo da casa dos seus pais, você já não tem mais aquela responsabilidade de obedecer, até porque às vezes você já está até com seus filhos para criar. E aí, gente, como é que fica a questão de honrar pai e mãe nessa fase da vida? Na fase adulta, talvez a fase em que muitos aqui estão, talvez a maioria. Honrar pai e mãe, aqui eu diria que podemos pegar 3 verbos. O primeiro é o verbo estar presente. Saiba que o pai e a mãe, eles anelam pela presença dos filhos. Ainda que você more longe, ainda que você esteja num momento de vida complicado, tendo trabalho, estudo, uma série de coisas, mas você pode se fazer presente. Ligando, sabendo como está, fazendo uma visita. É assustador, meus queridos. Eu tenho aqui um livro que fala sobre os 10 mandamentos e aqui se diz 2 estatísticas que eu gostaria até muito de poder saber qual a realidade no Brasil, mas são 2 estatísticas, como o livro é de um autor americano, ele fala da estatística nos Estados Unidos. E aqui é interessante, apenas metade do público norte-americano acredita que é responsabilidade dos filhos cuidar de seus pais. E 38% dos hospitais que responderam a uma determinada pesquisa de uma revista registrou o seguinte: até 8 pacientes idosos abandonados nas suas salas de emergência todas as semanas. Então, é interessante que aqui nós também temos essa realidade. Se nós procurarmos nos asilos, se nós procurarmos nas casas de repouso, o que nós vamos ver são pais e mães literalmente abandonados. Gente que não tem mais paradeiro. É gente que o filho deixou ali e não visita, não liga. E olhe, um dever nosso. Nós como igreja podemos fazer algo em relação a isso. Podemos talvez promover visitas, levar um grupo num lugar desse de idosos, ir lá e se fazer presente, porque muitos filhos não estão presentes. Gente, na vida adulta, honrar pai e mãe significa estar presente, não sumir, não desaparecer, né?
estar presente. Segundo, promover cuidado. Porque chega uma fase da vida que as coisas se invertem. Chega uma fase da vida em que não é mais o pai que fica falando para o filho, filho, toma cuidado, já te falei, não faz isso, toma cuidado. Papá. Até hoje meu pai está nessa fase ainda comigo, né? Eu saio para viajar, meu filho, não dirige rápido, cuidado com a estrada, olha a multa, não sei o quê. Até hoje meu pai tem disso. Mas vai chegar uma hora, porque meu pai ainda é novo, saradão aí, tá zero bala, né? Mas assim, vai chegar numa fase, e eu mais novo ainda, se o senhor está novo, imagina eu. Então assim, vai chegar uma fase na minha vida em que eu vou ter que chegar para meu pai e falar, pai, já te falei que o senhor não pode mais dirigir, pai. Já te falei que o senhor tomar cuidado com a multa. Eu já te falei que o senhor não pode fazer. Vocês já repararam que chega uma fase da nossa vida que as coisas mudam? Que aqueles que cuidaram de nós agora são aqueles que precisam do nosso cuidado. E honrar pai e mãe significa prover este cuidado. É nossa responsabilidade, e não sou eu que estou falando isso. Eu quero que vocês entendam que isso é um preceito bíblico, contido aqui, e olha que Paulo, interpretando o dever da família, disse, escrevendo para Timóteo. Ele está falando para Timóteo, que é o pastor de uma igreja, e ele vai dizer o seguinte para Timóteo, Timóteo, a igreja precisa zelar e cuidar das suas viúvas, mas não todas. E olha o que ele diz sobre as viúvas. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículos 4 e 8. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. São palavras fortes, não são? Sobre o dever dos filhos de cuidar dos seus pais na vida adulta. Existe um vídeo que eu já passei aqui na igreja uma vez, que é muito interessante sobre essa questão da inversão, né, de como as coisas trocam. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, 2 minutinhos, ele fala sobre esse dever. Vamos lá. Pode aumentar ali o som, por favor. Pode apagar a luz aqui também, por favor. Aqui, ó. A luz do refletor. Só dá um blackout aí. É um bordão. Gentil. Eu já disse, pai, um pardal. É um pássaro, pai, é um pássaro. Pássaro. Que é aquilo? Por que está fazendo isso? Já expliquei várias vezes que é um pardal. Será que você não consegue entender? Para onde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula havia alguns dias, completou 3 anos. Estava sentado comigo no parque quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu abracei todas
todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho. Acho que a lição está bem clara, não está? Sobre o nosso dever de promover o cuidado, de estar presente. Talvez a gente só vá ter a verdadeira noção da importância disso quando nós tivermos os nossos filhos. E talvez por isso a importância de ter filhos. Porque só quem tem filhos sabe isso. Sabe o significado disso. Lá na minha casa, eu tenho certeza, quando a minha família junta, eu, a minha esposa, minhas filhas, ou o Benjamin, ou a minha irmã, e a gente, de alguma maneira, vai lá. Olha, meu pai e a minha mãe podem ter marcado um compromisso para receber o Obama na sua casa. Mas se eu telefonar e falar, mãe, dá para a gente filar um rango aí hoje? Ela vai cancelar com o Obama para receber os filhos dela na casa dela. Por que isso? Porque os pais precisam da presença e da companhia. Isso é o que alegra o coração deles. Isso é o que os honra. Estar presente, promover cuidado e, por fim, para encerrar, dignificar a memória. Porque talvez você possa estar aí já preocupado, poxa, eu não tenho mais meu pai, a minha mãe, eu não tenho mais aqueles que cuidaram de mim, eles já se foram, eu não posso mais cumprir esse mandamento. E o que é fantástico nesse mandamento de honrar pai e mãe é que ele transcende a vida e a morte, meus queridos. Que você mesmo que não tenha mais o seu pai e a sua mãe, você pode honrá-lo, você pode honrá-la. Como? Dignificando a sua memória, ou seja, tornando a memória deles digna, tornando a sua vida digna da existência deles, tornando a sua vida digna do legado, seja o legado vivo que eles deixaram. E eu vi isso, gente, de uma forma maravilhosa quando eu fui ser pastor lá em Campos. E aconteceu um negócio lá em Campos assim que eu achei, gente, foi um negócio impressionante. Quando eu cheguei lá em Campos para pregar, a primeira vez que eu fui lá, era uma igreja que o meu avô tinha fundado 50 anos antes. E essa igreja, o meu avô, que foi pastor durante 50 anos lá em Campos, foi fundar essa igreja e ele fundou lá mais uma série de outras igrejas lá em Campos. E eu fui pregar num momento muito difícil dessa igreja. Essa igreja, nos 5 anos, aqueles últimos 5 anos, tinha tido 5 pastores diferentes. Todos saíram envolvidos em determinados escândalos, coisa braba, e a igreja estava, assim, num estado muito ruim, falta de credibilidade, uma série de questões. Eu fui chamado para ir lá, e eu fui pregar, e eles disseram lá, olha, é o neto do Benjamin César. Meu avô chamava Benjamin também. Benjamin ali é a cópia, né? Tem o Benjamin César original. E eles me anunciaram como neto do Benjamin César. Eu fui lá e preguei o sermão. Quando acabou o culto, uma senhorinha velha, idosa, desse tamanhozinho assim, era membro fundadora da igreja. A velhinha chegou para mim, devia ter uns 80 e, sei lá, quase 90 anos a mulher. Ela chegou para mim, me deu um abraço. Meu filho, agora sim. E eu já comecei a pensar, ela gostou do meu sermão, né? Aí ela, só o sangue de Benjamin César para dar jeito nessa igreja. Aí eu olhei assim, levei um susto, porque eu imaginei, só o sangue de Jesus, né? Para dar jeito na igreja. Mas para ela o sangue de Benjamin César valia mais do que o de Jesus. Aí eu fiquei impressionado com aquilo e eu fiquei pensando na memória. Meu avô morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Ele jamais podia imaginar que um dia eu seria pastor da igreja que ele plantou. Mas, de alguma maneira, a minha presença ali estava dignificando a memória dele.
muitos anos depois dele ter morrido. E você pode sim dignificar a memória dos seus antepassados. E aqui, gente, tem a ver com isso, com a preservação do legado, a preservação da memória. Olhar para o passado, não com o culto à juventude que quer criar tudo novo do zero. Não somos os descobridores da América, não somos os inventores da pólvora. Já temos um caminho de 2000 anos de história. Honrar os pais significa honrar aqueles que vieram antes de nós. E muitos deles estão aqui na Bíblia. Honrar os pais significa honrar esses homens que morreram, deram a sua vida por nós. Quando você abre lá em Hebreus capítulo 11, você tem a galeria dos heróis da fé. Gente que deu a sua vida por você hoje. Por que tem tanta gente hoje que acha que quando chegar no céu Deus vai olhar e falar, poxa, esse aí sim é o que revolucionou o mundo. Eu não sou contra os idealismos de querer construir algo novo, as inovações, mas é preciso que a gente possa dignificar também a memória daqueles que vieram antes de nós, porque existe sabedoria no caminho dos antigos. Então, gente, honrar pai e mãe tem a ver com respeito às autoridades, tem a ver com honrar aqueles que nos criaram nesse mundo, e ainda que com as suas falhas, imperfeições, mas que fizeram ali o seu papel, podem até não ter dado o seu melhor. Como eu falei, a questão não é o tipo de pais que você teve, mas é o tipo de filho que você quer ser. Então começa com perdão, mas aí ao longo da vida passa por essas fases, né? Infância com obediência, juventude com acatar os conselhos, respeitar os conselhos, valorizar os conselhos, e na vida adulta, estar presente, promover o cuidado, dignificar a memória. Em outras palavras, será que tem alguém aqui hoje que está no momento de vida que não tem condições mais de honrar o seu pai e a sua mãe? Todos nós temos condições hoje de fazer isso. Todos nós, de alguma maneira, de alguma dessas maneiras ou de outras, talvez, que eu não coloquei, pode fazer isso. E sabe o que a Bíblia diz, gente? Que esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. Será por que tanta gente vai mal nesse mundo? E eu digo aqui, sem medo de errar, incluindo financeiramente, materialmente. Por que tem tanta gente que não sabe viver, seja financeiramente, materialmente, espiritualmente, não sabe se relacionar? Por que as coisas, será que tantas vezes dão tão errado? Lembram do poder da bênção dos pais e da mãe? Do pai e da mãe? É preciso que a gente hoje talvez faça um exercício de olhar para dentro e falar, Senhor, me ajuda, eu quero viver isso. Isso aqui, gente, não é fazer para que você seja salvo, como eu falei no início. Mas talvez hoje você precisa tomar uma decisão de sair daqui falando assim, olha, eu não tenho feito a vontade de Deus. A vontade de Deus, revelada na sua palavra para a minha vida, é que eu honre aqueles que me criaram, aqueles que cuidaram de mim, os meus pais. A vontade de Deus é essa, eu não tenho feito isso. Então, talvez seja a hora da gente reconhecer o nosso erro, reorientar a nossa vida e viver isso. Porque, de fato, essa é a vontade de Deus para a nossa vida.